Gente boa, exatamente, é o plano de leitura Novo Testamento e depois Salmos, capítulo por capítulo, e hoje Mateus, capítulo 1. Mateus é um craque nas escrituras e, em especial, tenta atender essa demanda dos judeus para compreender o Messias. Mateus tem essa visão, esse cuidado e esse zelo. Vamos ler o capítulo 1 de Mateus e ver o que Deus reserva para mim e para você. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo. Nós colocamos diante do Senhor esse momento de degustar a palavra de Deus. Que o Senhor esteja conosco, Pai, do início ao fim dessa trajetória. Que nós possamos entender, compreender e conhecer o Senhor Jesus a cada versículo, a cada capítulo, a cada livro, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você vem comigo? Pegue sua Bíblia, versículo 1. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jeorão, Jeorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joaquim e seus irmãos, nascidos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Joaquim gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Aliaquim, Aliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz Jesus, chamado Cristo. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio da Babilônia até Cristo. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Capítulo 1 de Mateus, e aqui talvez o título desse texto seria Deus, dono da história, entra na história. Essa é a ênfase, porque essa aqui não se trata de uma história onde Jesus atua. Ele é dono da história, então ele entra na história que é dono. Ele é o escritor, ele é o dono, ele é o proprietário, ele é o dono dessa obra.
e meio então que ele participa desse processo. Incrivelmente, Deus, na sua majestosa sabedoria, é como se estivesse fazendo uma prova do que ele fez funciona. Percebeu que Jesus ele veio numa gestação? Quem fez o homem? Quem fez eu e você? A mulher. Através de qual meio? Foi pela vontade de Deus. Então, pela criação, Deus então vem através da criatura. Meu Deus. A criação gerou agora o Criador. É uma coisa extraordinária. Pequeno demais para que a gente possa compreender tamanho mistério. O detalhe aqui, que pega nesses 3 pontos principais que a gente sempre gosta de discutir, dos versos de 1 a 6, na verdade, dos versos de 1 a 16, né? De 1 a 16, mostra a história até chegar em Jesus. Você percebe aqui que os antepassados de Jesus todos pecaram? Você percebe que foram homens que pecaram? Foram mulheres que pecaram? E não foi um pecadinho, foram pecadões, entre boas aspas. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui dos versos de 1 a 16 é que eu e você precisamos de parar de colocar desculpa no nosso passado para algo que Deus quer fazer na nossa vida. Porque se a gente olha aqui para os antepassados de Jesus, isso de um ponto de vista terreno, a gente chega numa conclusão que não foi tão bom assim. Mas o ponto é, Jesus aqui, ele quer dizer algo para mim e para você. Não depende daquilo que aconteceu lá atrás, que vai definir o que você será lá na frente. Eu não sei o seu histórico familiar. Eu não sei qual é a sua jornada até chegar aqui. O que aconteceu até você? O que eu quero dizer é o seguinte, se Deus entrou na sua história, quer dizer então que ele é capaz de desenhar um novo futuro à medida com que ele entra na sua história. Percebe aqui então que Jesus, independente dessa lama toda que ficou para trás, ele agora bota um ponto final no pecado. E a partir daqui é graça, é favor de Deus, é reconciliação e redenção. Primeiro ponto, então, repetindo, não coloque a culpa no seu passado, nos seus antepassados, em algo que Deus quer fazer na sua vida. Não deposite algo no seu passado que não tem nada a ver. Quando Deus entrou, quer dizer que então que ele ressignifica. Agora começa de novo, ele starta novamente o processo da vida. Bom, dos versos 18 a 20, eu gostaria de ler o segundo ponto, que eu tomei nota. Foi assim que nasceu Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, se encontrou grávida. Bom, quantas das vezes eu e você passamos por processos que só Deus consegue explicar? Muitas coisas que eu e você passamos, que alguém nos pergunta, e a pergunta é, como você saiu dessa? Como você superou esse desafio? Como aquela doença curou? Como aquele processo aconteceu? Como aquela porta abriu? A resposta é, foi Deus. Eu não consigo dizer. O quadro não era favorável. Era jogo perdido, mas de alguma maneira ganhei. O que eu quero trazer para mim e para você aqui é que Deus, independente da nossa lógica, da nossa razão, ele vai operar do mesmo jeito. Ele vai agir, ele vai interferir, ele vai fazer, porque se trata dele e não de nós. É o caráter dele em jogo e não o nosso. Portanto, mesmo em meio à nossa ignorância, a soberania de Deus, ela impera e opera o tempo todo. Nos versos 21 a 23, eu fico encantado. E o final desse verso 23 termina assim: e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco.
Pois bem, o final do versículo 23 significa Deus conosco. Esse terceiro e último ponto que eu entendo aqui é que Jesus ele não veio apenas para nos salvar. Ele veio para caminhar conosco. Não é um Deus distante, é um Deus presente. Não é um Deus que não quer saber. Não é um Deus que não está interessado. Não é um Deus que simplesmente olha de cima. Esse Jesus na qual a palavra de Deus nos revela, quer dizer aquele Deus que não optou em ficar longe, ele optou em ficar lado a lado. Ele não veio só para me salvar e te salvar. Ele veio para caminhar comigo e com você. O ponto 3 aqui, eu concluo dizendo, ou melhor dizendo, eu pergunto, você anda com ele? Você já aceitou ele na sua vida? O capítulo 1 de Mateus hoje é para mim e para você fazer uma decisão. Porque o Emanuel é o Deus comigo, é o Deus com você, é o Deus conosco. Hoje é dia de nós escolhermos como iremos caminhar a nossa vida. Mateus capítulo 1 quer dizer que eu e você podemos caminhar com Deus. Meu Deus do céu. Você acha que a sua melhor companhia vai ser o seu cônjuge, vai ser o seu filho, vai ser o seu chefe, vai ser o seu pastor, vai ser o seu melhor amigo, vai ser um empresário, vai ser um... Tem que ser ele. A sua melhor companhia se chama Jesus. É Emanuel. Deus convosco. Deus comigo. Deus com você. Que esse devocional de hoje, para mim e para você, seja hoje definitivo. A nossa caminhada, uma escolha de olhar para o lado, olhar para cima, olhar para todos os lados e sentir que Deus está caminhando conosco. Que você sinta essa presença em todo o tempo, em todo lugar, em todas as fases da sua vida, seja na boa, seja na ruim, seja em qualquer fase do ano, qualquer dia da semana, qualquer momento da sua existência, que você saiba que Deus é com você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amanhã, Mateus, capítulo 2.